Estudos mostram que em 2050 metade da população vai ser míope e 10% dessa metade vai ter miopia alta. Isto é um problema a nível de saúde pública e económico, porque a miopia, apesar de ser conhecida como a má visão ao longe, é apenas um sintoma ou uma consequência do alongamento excessivo do olho. Este alongamento excessivo pode desencadear doenças oculares, porque as estruturas que nós temos dentro do nosso olho têm um limite de elasticidade. E o olho, quando vai alongando, há um certo limite em que as estruturas começam a ceder, levando à baixa visão ou até à cegueira. E pacientes com baixa visão ou cegueira não conseguem trabalhar e muitas vezes nem sequer realizar as tarefas essenciais do dia-a-dia. Por isso é que os métodos de como travar a miopia têm tido muita atenção pelos profissionais da visão. Bem-vindos ao canal da JP Ótica, eu sou o Rodrigo, optometrista, e o meu objetivo neste canal é tornar-vos mais informados e conscientes sobre os temas ópticos para que possam fazer melhores escolhas e cuidar melhor da visão no dia-a-dia. Por isso, são novos aqui, subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo e deixem o vosso like para que este vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis. A miopia já é mais que sabido que é um fator genético hereditário, ou seja, se os nossos pais forem portadores de miopia, nós temos mais probabilidade também de sermos miúpes. Mas não é o único fator que influencia o aparecimento e a progressão da miopia. Já está mais comprovado que o estilo de vida moderno que hoje em dia temos é uma também das principais causas para a miopia e a sua progressão. Já que cada vez estamos mais tempo em espaços fechados, ou seja, sem exposição à luz solar, e com cada vez mais tempo passado em frente aos ecrãs digitais, como por exemplo os telemóveis e tablets, ao esforço visual ao perto que cada vez é mais requerido à medida que vamos evoluindo no nosso percurso escolar, e depois no trabalho, em que grande parte dele já se começa a tornar em frente a um computador. Apesar de já sabermos quais os fatores que despoletam a miopia, ainda não se sabe a nível fisiológico o que é que faz exatamente o olho alongar, apesar de já haver bastantes teorias sobre isto. Mas uma maneira simples de refletirmos sobre a miopia é pensar nos nossos antepassados, que antes usavam bastante a visão ao longe, seja para caçar ou para estar alerta a perigos. E hoje em dia, no nosso estilo de vida moderno, já quase raramente usamos a visão ao longe. Precisamos sim, para realizar os nossos trabalhos e as nossas tarefas cotidianas, da visão ao perto. Por isso, podemos assumir a miopia como uma adaptação ao nosso estilo de vida moderno. O problema é que vem com algumas consequências, porque como já falámos antes, as estruturas dentro do nosso olho têm um limite de elasticidade. E quando o olho alonga e passa este limite, as estruturas cedem e causam doenças oculares como a neuropatia óptica, o descolamento de retina, glaucoma e entre muitos mais. E claro que isto pode levar à cegueira. Por este motivo, os profissionais e investigadores da visão têm dado tanto ênfase a tentar descobrir como desacelerar a miopia, sendo que já está mais que comprovado que a idade dos 6 aos 20 anos é a idade em que a miopia evolui de uma maneira drástica, ou seja, tem uma velocidade de progressão muito rápida. Já tive aqui casos no meu consultório onde as crianças chegam com menos uma dioptria em ambos os olhos, por exemplo, e queixam-se que não conseguem ver bem o quadro da sala de aula ou um filme no cinema, e até aí tudo bem. Marcamos a consulta de rotina para daqui a 6 meses e quando voltam já têm menos 1,5 em ambos os olhos, ou seja, houve um aumento de menos meio. E apesar de não parecer muito, é para o curto espaço de tempo, porque se formos a pensar daqui a 5 anos, a criança já vai estar com uma miopia de menos 5 ou menos 6 e vai-se queixar que, por exemplo, já não consegue ver a televisão, já é uma meia distância. E podemos imaginar daqui a 10 anos, quando acordar de manhã e não conseguir ver nitidamente os números do despertador. E apesar de ser preocupante a falta de visão ao longe, na verdade não é o grande problema, porque podemos a corrigir com óculos, e caso a criança, ou jovem ou adulto, não goste, por exemplo, as lentes mais grossas por possuir uma alta miopia, ou não goste simplesmente de se ver esteticamente com os óculos, podemos sempre trocar para umas lentes de contacto. Mas como mencionei antes, o desfoque da visão ao longe é apenas uma consequência do alongamento do olho. O problema da miopia são as patologias que eu mencionei anteriormente que podem ser desencadeadas devido ao alongamento excessivo do olho. Por isso é que é de total interesse de arranjar formas que impeçam que o olho continue a crescer. E os métodos que eu a seguir vou referir sobre travar ou desacelerar a miopia, obviamente que têm mais interesse a serem usados quando somos mais jovens,
dos 6 aos 20 anos de idade, porque é aqui onde o olho vai alongar a uma velocidade mais acelerada. Então é nestas idades que podemos fazer a diferença. O método que de certeza que mais ouviram falar para travar ou desacelerar a miopia foram as lentes feitas para o controle de miopia. O desenho destas lentes vai proporcionar ao usuário uma zona de visão central nítida ao longe, mas na periferia da lente tem vários anéis que vão produzir um desfoque periférico na retina. As lentes convencionais da miopia proporcionam ao usuário uma visão nítida, obviamente, mas quanto à parte periférica da retina, as imagens são focadas atrás dela. O que significa que este estímulo luminoso que vai para trás da retina está a dizer ao olho para crescer. Com as lentes de controle de miopia, isto não vai acontecer, porque os anéis que vão produzir um desfoque periférico na retina vão exatamente fazer com que a luz que está atrás na periferia da retina venha mais para a frente e assim vai transmitir ao olho sinais que não é preciso alongar mais. Outro método também comprovado e mais eficaz para o controle da miopia são o uso de lentes de contactos multifocais. As lentes de contacto multifocais, muito resumidamente, vão proporcionar ao usuário uma visão ao longe e outra parte uma visão ao perto. A zona de visão ao longe vai proporcionar uma visão nítida ao longe ao miúpe, enquanto que a zona de visão ao perto vai provocar o tal desfoque periférico na retina. Tal e qual as lentes de controle da miopia, mas com mais eficácia simplesmente por não haver a distância do olho à lente, como é no caso dos óculos, porque, como o nome próprio indica, lente de contacto está em contacto com o olho, o que faz com que o desfoque periférico causado na periferia da retina seja mais preciso. E um tema de discussão muito comum é o uso de lentes de contacto em crianças. E para que fique claro, não tem problema nenhum o uso de lentes de contacto em crianças, desde que elas a consigam remover de maneira segura. A única preocupação do uso de lentes de contacto em crianças é por elas serem mais irresponsáveis e terem mais tendência a sujar, e por exemplo sujar a mão e mexer no olho, e pode provocar uma infecção ocular, e obviamente nós não queremos nada disso. Mas desde que a criança saiba remover da maneira certa a lente de contacto, não tem problema nenhum, porque assim começam a sentir algum desconforto no olho, seja porque entrou alguma poeira, ou porque vão, por exemplo, para a aula de natação, e obviamente não se pode usar as lentes de contacto debaixo de água. Se a criança conseguir remover a lente e colocá-la na caixinha, não tem problema nenhum, mais tarde em casa os pais põem. Por isso, as crianças podem sim usar lentes de contacto. Outro método, e até o mais eficaz para desacelerar a miopia, já comprovado em vários estudos, é o uso de gotas oftálmicas diárias por um colírio composto por baixa concentração de atropina. E não vou entrar em muitos detalhes sobre o porquê que baixas concentrações de atropina são mais eficazes no desaceleramento da miopia, porque ainda não se sabe ao certo o porquê e como isto acontece, ainda havendo bastantes teorias. E foi tudo por este vídeo. Espero que a informação que vos tenha passado aqui tenha sido útil. Se foi, não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal, ajuda muito. Alguma dúvida que tenham, basta perguntar nos comentários abaixo. Também vou deixar na descrição o website da JP Ótica para que vocês possam lá conferir. E aguardamos a vossa visita. Obrigado e até à próxima.